E já estamos de volta ao vivo e em cores, agradecendo, claro, o seu carinho, a sua sintonia, a sua audiência. Esta é a Rede Século XXI e esse é o programa Vida e Saúde. Hoje falando sobre o mal de Parkinson, né? Essa doença degenerativa, que afeta os neurônios, aí a questão da produção da dopamina, a interconexão. Mas quem está explicando tudo isso é o Dr. Jefferson Moreira, ele é médico neurocirurgião. Doutor, a vez passada, né, no programa passado, a gente teve que reprisar, né, o programa porque o senhor vinha aqui, né, falar sobre o Parkinson. E aí a produção passou, o senhor, poxa, estava vindo para cá e o senhor foi chamado às pressas para fazer uma cirurgia. E claro, a cirurgia em primeiro lugar, a vida em primeiro lugar, etc. A pergunta é, deu certo a cirurgia? Conta pra gente. Sim, o paciente está bem. Peço perdão aos amigos de casa. Não, isso acontece. Estamos ao vivo aqui, doutor, né? São ossos do ofício. Exato, né? Mas deu certo, graças a Deus. Graças a Deus o paciente está bem. Era um paciente também, tinha um problema específico aí? Era um AVC, não era... Um AVC, olha só. Não era de Parkinson, mas exigiram... Está bem, então. Está bem. Graças a Deus. Então, ainda bem que ele não veio, viu? Para salvar essa pessoa. O Dionísio Milaski de Cajamar, ele sofre de convulsão, doutor, né? Obrigado, Dionísio, pela participação. Ele toma 3 vezes ao dia anticonvulsivo. Ele pergunta, essa convulsão pode algum dia evoluir para o Parkinson, doutor? Pergunta o nosso amigo Dionísio. Dionísio, diretamente falando, não. Né? Com relação à medicação, os grandes vilões na questão do Parkinson são os bloqueadores do canal de cálcio, são aquelas medicações para labirintite, que o paciente, a colega toma e ele ouviu falar que alguém toma, então ele vai lá e começa a tomar por conta própria. Ou que o médico manda ele tomar durante uma semana, ele toma aí ao longo de meses. Entendi. Com relação a anticonvulsivante propriamente dita, não, você pode continuar tomando normalmente. Doutor, a gente preparou uma tela aí para recapitular, você que está chegando agora, bem-vindo, hoje o assunto é mal de Parkinson, para o doutor falar assim, um pouco dos sintomas, né, da doença. Então, como é que a gente detecta aí quais são os sintomas explícitos, internos e externos aí, que o Parkinson começa a manifestar? Vamos lá então, doutor. Nós temos aí os tremores, né? Os tremores. Cabeça inclina para frente. Por causa da própria rigidez da doença, né? Muitas vezes não aparece como rigidez em si, mas por alterações posturais, né? Na cabeça. A gente está vendo a rigidez da expressão facial. A gente tem o que a gente chama de faces hipomímica, né? O paciente tem aquela face congelada, né? O paciente relata através de... Você pegar uma foto do meu pai, né? Ele perdeu a expressão facial, né? Muitas vezes os lábios caem um pouquinho, o paciente começa até reclamar, ele está salivando, está deixando. Você olha, ele está paralisado. É faces hipomímica, é um dos sintomas. A gente viu também a rigidez das articulações. Rigidez, que é aquilo que a gente... Né? É realmente a roda dentada, né, que a gente fala, dificuldade de ter uma amplitude maior do movimento. Não só a cabeça inclinada, mas também a postura inclinada, eu estou lendo ali. Né? Alteração da marcha, né? O equilíbrio também afeta, doutor? O equilíbrio foi o último dos 4 sintomas básicos, né, dos pilares do Parkinson adicionado. A salivação excessiva está lá também. Salivação excessiva. O andar desequilibrado, arrastado, a pessoa vai se arrastando. Da própria instabilidade postural também, né? E última, doutor, tem um perigo também de fraturas, enfim, porque tem uma fraqueza óssea aí, doutor? A gente está falando de paciente na 7ª década, né? Então, se você colocar que é um paciente que já tem uma perda óssea, já tem uma perda de massa muscular, é um paciente que vai ter que trabalhar muito a questão da prevenção de quedas para evitar essas fraturas. Quer dizer, a gente está vendo todos os sintomas aí, um quadro sintomático, enfim. Mas, assim, tudo isso acontece, doutor? Assim, tem uns que são mais prioridades, enfim, o Parkinson, é isso que vai acontecer? Não necessariamente tem que acontecer tudo isso, né? Pelo que foi divulgado ao longo dos últimos anos, é claro que o sintoma mais conhecido é o tremor. Entendi. Mas não necessariamente. Eu tenho pacientes com Parkinson que nunca tiveram tremor. Tem somente a rigidez, tem somente a lentidão. Isso vai variar de acordo com cada caso. Entendi. Agora, muito interessante também essa questão da família, né, doutora? Ou seja, é fundamental, aliás, acima de tudo, o amor, o respeito, a compreensão, a caridade, porque a pessoa, ela vai fazer uma refeição, ela vai comer, enfim, vai cair, ou seja, não faz isso porque quer, não faz isso porque gosta, não faz isso para chamar atenção, é justamente o movimento que ela não consegue ter, né, esse equilíbrio, enfim. Então, acima de tudo, muito respeito que os filhos, a esposa, o esposo, né, tem que ter
preocupar com essa pessoa. E os parentes também, né, doutor? Não tenha dúvida. No primeiro relato ali, o paciente falou que é uma luta, né? Essa é a melhor definição, é uma luta diária. Então, é um paciente que vai levar mais tempo para entrar no carro, para sair do carro, para subir uma escada, para fazer uma refeição, para escovar os dentes, coisas cotidianas para a gente. Para ele não vai ser. Exato, então, toda a família tem que trabalhar. Tem que ajudar, conjunto. Respeitar, amar acima de tudo. Nós preparamos outra matéria, quero convidar você a assistir comigo e com o Dr. Jefferson, depois ele vai comentar sobre essa matéria muito bem preparada. Vamos lá? Olá, hoje estou aqui para passar algumas dicas para você que sofre de doença de Parkinson. Como nós sabemos, o Parkinson ele leva a alterações de equilíbrio, de coordenação motora, rigidez muscular e articular. Pensando nisso, eu separei algumas dicas para você. Vamos lá? Dica número 1. Aproveitando a postura deitado, vamos realizar o alongamento do músculo peitoral. Então, deitado de lateral, vamos fazer uma abertura dos braços. O movimento ele é feito de 5 a 10 repetições, mantendo por 10 segundos. Então, abriu o braço, conta até 10, volta o braço. Dica número 2. Aproveitando a postura deitado, vamos dar mais mobilidade para esse ombro. Vamos realizar movimentos de circundução no sentido horário e anti-horário. Dica número 3. Pensando em funcionalidade, vamos realizar um exercício de treino de transferência de deitado para sentado. Então, em decúbito lateral, que seria a posição deitada de lado, utilizando a força do braço, vamos fazer um movimento de empurrar a cama. Dica número 4. Na postura sentada, vamos realizar os exercícios de fortalecimento de membro superior. No caso, aqui utilizando um bastão, em casa você pode substituí-lo por um cabo de vassoura ou de rodo. Primeiro exercício, elevando os braços até acima da cabeça. Elevou e baixou os braços. Em seguida, movimentos com o braço para trás. Nesse exercício estaremos dando mobilidade para a articulação do ombro, além do alongamento do músculo peitoral. Dica número 5. Ainda pensando em funcionalidade, aqui é um treino simples de transferência de sentado para em pé. Então, nesse exercício estaremos fortalecendo também os membros inferiores, ativando o glúteo e o músculo quadríceps. Nesse movimento, passa de sentado para em pé, deslocando o corpo à frente, deslocando o centro de gravidade. Podemos utilizar uma bolinha na mão para dar uma noção maior desse deslocamento do tronco à frente. Pensando ainda em fortalecimento, podemos manter uma isometria no agachamento. Ao invés de sentar totalmente, para na metade do movimento e mantém uma isometria. Conta até 10 segundos e sentou. Dica número 6. Pensando que esses indivíduos passam a ter alterações de equilíbrio e coordenação motora, separamos alguns exercícios possíveis de ser realizados em casa. Aqui estamos utilizando cones e obstáculos para realizar o circuito. Em casa, você pode substituir esses cones por fitas adesivas coladas ao chão. Dica número 7. Pensando em trabalhar equilíbrio, agilidade e reações de endireitamento, separamos alguns exercícios com bola. Bom, pessoal, espero que essas dicas possam ter ajudado. Lembrando que é de extrema importância um acompanhamento com um profissional especializado. Beijão, tchau, tchau! Muito bom, umas dicas valiosíssimas, oportunas e lembrando se são dicas para quem, claro, todo mundo pode fazer, mas principalmente para quem já está sofrendo de Parkinson, aí movimentos fantásticos. O que eu entendi aí, doutor, assim, na verdade é fortalecer a musculatura, fortalecer assim para dar esse equilíbrio, para dar essa resistência, força e é fundamental isso. Sem dúvida, é a base do tratamento. Por mais que a medicação vai trazer uma melhora muito grande, o paciente tem que manter um reforço muscular.
É ideal que ele faça esse acompanhamento com o fisioterapeuta, o profissional. Isso que eu ia perguntar. O fisioterapeuta nessa hora é fantástico, é fundamental. Ele vai definir, normalmente são pacientes mais idosos, então já tem uma perda de massa óssea e muscular. E depois, como a matéria bem mostrou ali, o paciente pode seguir em casa, fazendo agachamento enquanto vê. Ele pode fazer sozinho ou sempre precisa de um profissional, doutor? Não necessariamente. Eu acho que no começo, quando ele vai começar os movimentos, né, certinho. a aprender, e depois ele pode fazer assistindo em casa a Rede Século XXI, sem problema nenhum. Isso, que maravilha, assistindo o vídeo de saúde aqui. E é fundamental porque não existe contraindicação, não existe idade, não existe, pode fazer na cama, né? Pode fazer, ou seja, aproveitar o espaço que ele gosta e fazer, doutor. Exatamente, não tem desculpa, né? Por mais que os pacientes falam, é longe, a fisioterapia é longe da minha casa, eu não tenho quem me leve, a gente escuta muito isso. Agora, doutor, assim, a evolução do Parkinson, a pessoa, por exemplo, assim, ela pode sentir dificuldade de mastigar por causa dessa rigidez, ela pode até se engasgar, doutor? Sem dúvida, é o que a gente chama de disfagia. Lembrar que a deglutição, a questão de você engolir o alimento, ela envolve uma série de musculaturas. Então, em fases mais avançadas, não é raro você ver um paciente de Parkinson acompanhando com fonoaudiólogo, fazendo todo um trabalho da deglutição, tendo que, nos casos mais avançados, até optar por uma medicação, uma alimentação um pouco mais líquida e pastosa para contornar os problemas da disfagia. As pessoas já estão participando aqui, a nossa amiga Marta Amália Pereira, de Tocantins. Obrigado, dona. Só que é Tocantins, Minas Gerais, viu? Não é Palma da Tocantins. A dona Marta, obrigado, Deus abençoe a senhora, um beijo no seu coração. Ela disse que a senhora Josefina tem medo de tudo. Se é decorrente da doença que ela tem de Parkinson, ou seja, uma pessoa com Parkinson, ela tem medo de tudo, ela tem receio de tudo, ela se trava, doutor, como é que é? É a nossa amiga Marta, preocupada aí com a dona Josefina. Um beijo para a dona Josefina também, viu, dona Josefina? Dona Marta e dona Josefina, né? É uma colocação muito importante. Isso aí pode ocorrer por duas coisas, né? Como eu falei, não é só a dopamina que está em depressão, em falta no cérebro. Existem outros neurotransmissores. Então, não raramente o paciente parkinsoniano ele está deprimido. Então, ele consegue sim, ele pode sim ter medo de fazer as coisas. Existe uma outra coisa chamada cinesiofobia ou kinesiofobia. Pela perda de massa muscular e pela instabilidade postural, o paciente começa a ter medo. Medo de movimentar, medo de cair, insegurança. Isso vai fazendo ele perder mais massa muscular ainda. Então, não é pode a ocorrer sim. Não, é um tipo. É mais uma atrofia, vamos dizer Entendi. assim. Doutora Maria Augusta Witt Weber, de Rio Claro, São Paulo. Obrigado, Ana Maria, que Deus abençoe. Desde os 18 anos, mais ou menos, eu tremia quando ia assinar algumas coisas. Fui em 2 médicos e eles disseram que eu tinha Parkinson, né? Outra médica disse que eu tenho fobia social. Fico trêmula quando tem pessoas por perto. Eu posso desenvolver o Parkinson por esta fobia, né? A pergunta da nossa amiga Maria Augusta, doutora. Existem 2 correntes que falam... Provavelmente a Maria Augusta ela tem tremor essencial. Ela não definiu bem a idade dela, mas ela falou quando eu tinha 18 anos, se não evoluiu, provavelmente é um tremor essencial. Existe uma corrente que acha que o tremor essencial vai evoluir para Parkinson, mas a grande maioria dos colegas nos congressos veem que são patologias bem diferentes. Na verdade, você, como qualquer pessoa, tem o risco de desenvolver, mas pelo que ela descreveu, ela tem tremor essencial e tomar os cuidados gerais que a gente orientou aqui. Tremor essencial é o tremor simétrico, é o tremor mais comum que a gente tem na medicina. Entendi. É aquele tremor da ansiedade, a gente vai falar em público. Está nervosa, está lá. Está nervosa, não dormiu direito, Entendi. Passou por um estresse. Tomou café demais. Muito café, refrigerantes, né? Energéticos, etc. Energético. Né? Então, vem o Exatamente. tremor como consequência, viu? Mas não é nada grave, graças a Deus. A nossa amiga Dona Beatriz Henrique Leite, de Osasco, São Paulo. Dona Beatriz, um beijo no seu coração, muito obrigado por estar conosco. Ela gostaria de saber se quem sofre de depressão pode se agravar e ter o Parkinson. Depressão leva para o Parkinson, uma depressão avançada leva para o Parkinson, são realidades diferentes, né, doutor? Sim. A depressão, como fator de risco, a gente consegue relacioná-la muito mais ao Alzheimer e as outras síndromes demenciais do que diretamente com o Parkinson. Entendi. Mas lembrar para a Beatriz que a gente está falando de neurotransmissor. Então, dificilmente você vai ver um parkinsoniano que só tem a dopamina
reduzida. E dificilmente você vai ver uma paciente já com Alzheimer que só tem, por exemplo, a acetilcolina reduzida. Então, esses podem se misturar. Mas relacionar diretamente uma depressão como evoluir diretamente para o Parkinson, não. Vou chamar o intervalo, na sequência eu quero perguntar para o Dr. Jefferson, e aquelas pessoas que gostam de fazer esses exercícios mais radicais, é paulada na cabeça, é chute na cabeça, etc., é boxe, MMA, UFC, etc. Isso afeta também a questão lá no futuro do Parkinson? Bom, isso e muito mais no próximo bloco aqui no Bit Saúde, que é seu, e por ser somente seu, volta já para você.